Olá, meus curiosos, sejam bem-vindos à Biblioteca Sombria. No vídeo de hoje, irei contar o conto da besta de Givaudan. Vocês já conhecem esse conto? Em uma época marcada pelo medo, pela ignorância e por algo mais sombrio que se arrastava entre as árvores, uma criatura infernal aterrorizou vilarejos inteiros no coração da França. Ela não apenas matava, ela caçava. Isso não era um lobo comum, era algo além da natureza. Era a besta Givaudan. A história começa no verão de 1764, na região rural de Givaudan, no sul da França. Uma área cercada por densas florestas, montanhas nebulosas e campos isolados, onde os camponeses viviam sob as duras regras da igreja, da coroa e agora, sob o medo constante da coisa que rondava o mato. A primeira vítima foi uma jovem camponesa chamada Jeanne Boulet, de apenas 14 anos. Ela foi encontrada com o corpo dilacerado, a cabeça quase arrancada e sinais de uma luta brutal. Não era um assassino humano, não era um simples ataque de animal. O corpo parecia devorado com uma fúria quase ritual. Logo, os ataques se tornaram frequentes, sempre em áreas remotas, com vítimas, quase sempre mulheres e crianças. Elas eram brutalmente despedaçadas, muitas vezes com a garganta arrancada, os corpos deixados como troféus. Alguns relatos diziam que a criatura nunca comia o coração, como se tivesse uma consciência, ou pior, um propósito. Os sobreviventes, poucos e traumatizados, começaram a descrever a mesma coisa. Tinha o tamanho de um bezerro, o focinho comprido, como o de um porco, mas cheio de dentes afiados. O pelo era escuro, com listras vermelhas, olhos brilhantes como brasas, e seu grito parecia o choro de um demônio. Alguns dizem que andava como um lobo, mas se levantava em duas patas. Outros diziam que tinha garras longas para ser um animal comum. Era como se fosse um monstro híbrido, uma aberração da natureza ou uma criação de algo pior. A população começou a sussurrar nas igrejas e tavernas: a besta é um castigo de Deus, um servo do diabo, ou talvez um lobisomem. O medo tomou conta da região, com uma peste invisível. As mortes passaram de dezenas para centenas. A estimativa mais aceita chega a mais de 100 mortos e 300 feridos, muitos desfigurados para sempre. E a França entrou em pânico, ela não sabia mais o que fazer para conter essa fera. O rei Luís, enfurecido com a incompetência do local, enviou caçadores reais para exterminar o animal. Um deles foi Jean-Charles Marc Anthony Valmicet de Neval, um especialista em lobos. Ele chegou mais armado com rifles, armadilhas e caçadores de elite. O resultado? Nada. A besta continuava matando a população. As pessoas começaram a duvidar da própria realidade. Como que um animal resistia a balas, lanças, espadas e ainda desaparecia como fumaça? Havia relatos de que a criatura era vista depois de ter sido morta. Com o fracasso das caçadas e a estranheza dos ataques, surgiu uma teoria ainda mais perturbadora. A besta não era um animal, era alguém disfarçado de monstro. Alguns acreditavam que ela era controlada por um psicopata nobre, que criava um animal treinado para matar, talvez um híbrido entre cão e hiena,
Outros achavam que o próprio caçador Deneval alimentava a lenda para o ganho político. E então surgiram boatos de rituais satânicos, seitas escondidas na floresta de Gévaudan, sacrifícios humanos, pactos demoníacos e até envolvimento de maçonaria. Era como se o mal estivesse se alimentando do medo e crescendo. Em 1767 surgiu um novo caçador, Jean Chastel, um homem simples e religioso. Ele entrou em cena. Ele rezava antes de caçar. E reza a lenda que ele moldou balas com prata abençoada e finalmente matou a criatura. O corpo foi levado ao castelo e examinado por médicos, mas, estranhamente, o relatório desapareceu. Dizem que o corpo foi enterrado às pressas e o caso encerrado por ordem do rei. Alguns dizem que ele foi silenciado porque o que descobriram não era um lobo, mas algo muito pior. Aos poucos, os ataques cessaram. O medo, no entanto, ficou, como uma sombra que nunca desaparece. Hoje, séculos depois, os habitantes de Gévaudan ainda evitam certas trilhas à noite. Os caçadores relatam sons estranhos, olhos vermelhos entre as árvores e carcaças de animais deixados como oferendas. O local onde o monstro foi morto estava abandonado. Nenhuma plantação cresce ali. E se a besta não fosse apenas um monstro físico, e se fosse um mal ancestral? Uma entidade que se alimenta do medo, do sofrimento, e que ainda ronda o mundo, esperando a hora certa de voltar. A besta de Gévaudan nunca foi capturada, nunca foi compreendida e talvez nunca tenha ido embora. Se você gostou dessa história sombria, já deixa seu like e se inscreva no canal se você gosta de contos aterrorizantes, compartilha com seus amigos, ativa o sininho para receber mais notificações dos próximos vídeos. E uma pergunta que eu faço para vocês: vocês acham que a besta de Gévaudan era algo real ou algo muito pior? Vocês acreditam que ela morreu ou está apenas escondida, esperando o momento certo para atacar novamente? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês e o que vocês acharam dessa história.